A gente sabe que no governo do Lula, os banqueiros lucraram como nunca na história do Brasil, né? E fora os roubalheiras e os processos de corrupção. Entrando a Dilma, os banqueiros faturaram também de uma outra forma, levando mais de 200 bilhões, com B, não é 200 mil não, 200 bilhões do dinheiro público através do swap cambial. Esse swap cambial que faz com que o dólar acaba se valorizando e faz com que os mega especuladores que sabem que esse dólar vai valorizar em detrimento do real, por exemplo, como agora, 5 pau, investem em títulos públicos e depois o Estado fica devendo um absurdo. E é pago com o dinheiro do Tesouro Nacional, é pago com o dinheiro dos nossos impostos e deixa a gente muito mais endividado, através do swap cambial. Que também, assim, tem as suas vantagens e desvantagens para quem quer fazer as suas economias através do Estado. Mas que a gente sabe que usa de maneira inescrupulosa, né, subreptícia, através de grandes negociatas com os títulos públicos. Resumidamente, né, falando como que a Dilma, de maneira criminosa, né, deixou os banqueiros levar mais de 200 bilhões nossos, que sai diretamente dos nossos impostos, né, para banqueiro, sem vergonha. Eu gostaria que você explicasse o que é swap cambial para essa galera aí. Pergunta interessantíssima, Fabinho. Eu acredito que tenha a agregar aí muito para quem está nos assistindo, né? E, cara, é uma questão bem complicada, é um assunto bem complexo. Eu vou tentar aqui ser sucinto e breve, né? E até vou... Não, fica à vontade, Brunão. Pode discorrer o tempo que eu preciso. Eu até vou instigar as pessoas a verificarem se o que eu estou falando aqui é correto, né? E também buscarem mais informação, que esse é o papel nosso, né? Fazer com que as pessoas busquem a informação de fato. Mas, enfim, o que é o swap cambial, Fabinho? O swap cambial, ele é um contrato garantidor da volatilidade do câmbio, né? Sim. Então, o que acontece? Vou criar um cenário aqui para as pessoas entenderem como que funciona na prática esse instrumento que é deletério para o nosso país. Uhum. Vamos supor que existe aí uma empresa gigantesca em qualquer ramo aí de atividade. E aí, a gente sabe que a taxa de juros aqui no nosso país, ô Fabinho, ela é abusiva, né? Sim, hoje em dia, para a gente buscar um capital de giro em qualquer banco, é complicadíssimo, e quando a gente consegue, a taxa de juros é elevadíssima. O que geralmente algumas empresas grandes ou multinacionais fazem? Elas vão lá fora, certo? E captam dinheiro lá fora. Ou seja, para aumentar o parque industrial dela, a produtividade, para diminuir a oscilação, né, entre o que ela pode produzir, o que está produzindo, ou até para buscar um capital de giro, né, para se manter em momentos de incerteza. O fato é, essas empresas, elas vão buscar capital lá fora. Quando elas vão buscar capital lá fora, elas estão contraindo uma dívida a dólar. Você não concorda? Sem dúvida. Só que elas estão produzindo em real, na moeda real. Elas estão aqui no nosso país, estão produzindo e vendendo a real, porém, tem uma dívida lá fora a dólar. Beleza? Pessoal entendendo isso, a gente já pode partir para a outra questão. Aí, o que acontece? A empresa, como agora tem uma obrigação em dólar, ela fica já acompanhando a questão do câmbio. Porque qualquer volatilidade ali no câmbio, qualquer valorização do dólar, gera, de uma forma assim bem rápida, uma questão de desbalanceamento ali nos gastos da empresa. Por quê? Se ela captou, por exemplo, 5 mil reais, estou dando um exemplo, 5 mil não é essas empresas grandes é milhões, mas só para entender um valor baixo, 5 mil reais, ao dólar a 4 reais, um exemplo, né? A 4 reais o dólar, ela captou 5 mil lá. Agora, ela tem a dívida em dólar, e o dólar subiu para 6, por exemplo, aumentou 2 reais a mais o dólar. Quer dizer que a dívida dela aumentou. Se for pela essa lógica, aumentou. Se é a dólar, se o dólar aumenta, a dívida dela vai aumentar, porque ela está produzindo em real aqui. Esse é o ponto nevrálgico que as pessoas têm que entender. Ela está produzindo em real, mas ela tem uma dívida lastreada em dólar.
Então, qualquer alteração, qualquer valorização da moeda do dólar vai causar um desbalanceamento ali nas contas da empresa. Então, para ela não ter esse prejuízo, né, o que ela faz? Ela começa a analisar o câmbio para ver quando que o câmbio pode valorizar ou desvalorizar. E aí entra os filhos da puta, que eu chamo, que é as questões dos especuladores, né? Aí entra a questão dos especuladores, dos safados. Chega uma meia dúzia de especuladores e falam assim para o mercado: olha, pessoal, o dólar vai subir de 4 para 7. Daqui tal período, daqui um mês, o dólar vai subir de 4 para 7. O que as empresas vão fazer? Opa, o dólar vai subir. Eu tenho que garantir minha moeda para não sofrer lá na frente. Se ela garantir o dólar dela a R$4, quando chegar a 7, ela está protegida. O custo dela não vai aumentar. Né? Uhum. Então, aí, o que essas empresas fazem? Aí é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Esses especuladores, eles causam um efeito manada. O que é esse efeito manada? Todas as empresas, as grandes empresas que estão com dívida lastreada em dólar, elas vão ao Banco Central, lá no balcão do Banco Central, e vão pressionar o Banco Central por dólar. Então vai ter uma alta demanda de dólar lá no Banco Central. E aí é questão de oferta, e aí que vocês vão entender por que geralmente o dólar ele tem uma valorização muito grande de um dia para outro. Com essa pressão muito grande lá no Banco Central, é a questão de oferta e demanda. Se tem muita demanda por um determinado produto, qualquer tendência, o produto se valorizar. O preço aumentar. Sem dúvida. É assim que funciona com o dólar. Se tem muita demanda por dólar, tem muita gente batendo balcão lá e pedindo dólar, a tendência é que o dólar valorize. O que o Banco Central pode fazer para conter essa especulação? Duas coisas. Ou ele queima as reservas, certo? As reservas que a gente está em 4 trilhões, algo assim, me corrija aí se eu estiver errado, é alguma coisa assim. 4 trilhões que a gente tem na reserva, a gente pode conter essa demanda, a gente pode sanar essa demanda com os dólares que tem na reserva, ou a gente pode usar o instrumento chamado swap cambial. Né? E aí, como funciona? O Banco Central, para poder controlar essa subida muito rápida no dólar, essa valorização muito rápida, o Banco Central fala assim para essas empresas que estão lá pressionando por dólar. Olha, pessoal, fala para todas as empresas. Olha, pessoal, o dólar, daqui a um mês, ele vai estar a R$5. Ele não vai estar a R$7 como vocês estão pensando. Aí, as empresas vão falar, né? É lógico que não é assim, mas estou dando um exemplo. As empresas vão falar assim, não, a gente está sabendo, a gente está acompanhando o mercado, a gente sabe que a tendência é que fique 7. Então, por isso que a gente quer dólar agora. Aí, o que o Banco Central faz? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de swap cambial, certo? A gente vai fazer como se fosse uma aposta. Eu vou apostar, o Banco Central fala, eu vou apostar que daqui um mês o dólar vai estar... eu falei R$6? 7. Mas eu falei 6, olha. Eu vou apostar que o dólar vai estar R$6, enquanto vocês vão apostar que o dólar está 7. Certo? Ah, tá. Sim. Se o dólar tiver R$6, se ele ficar R$6, certo? Vocês estão protegidos. Certo. Porque não valorizou como vocês estavam pensando. Então, eu vou conseguir o dólar, né, a R$6 para vocês. Até aí a empresa não tem prejuízo, nem o Banco Central tem prejuízo. Porque vai entregar aquilo que, entendeu? Não vai ter nem necessidade de se brincar de buscar o dólar. Uhum. Mas se, por um acaso, o mercado reagir da forma que as empresas estão esperando, e geralmente age, viu? E o dólar ficar R$7, o que acontece? O dólar, que até então o Banco Central apostou 6, certo? A pessoa ia captar a R$6 um dólar, certo? Agora ela vai captar os mesmos R$6, só que $7. Por quê?
o Banco Central vai pagar a diferença de 6 para 7. De 6, essa diferença de 1, ela vai pagar. Ela paga a diferença, entendeu? Da variação. Se o Banco Central apostou em 7, sei lá, o dólar valorizou para 10, você vai comprar, tipo assim, $1 por R$ 6, e não por 10. E aí é onde que as empresas têm um lucro absurdo e o Banco Central tem um prejuízo absurdo. Justamente. Tem que pagar a diferença. Pagar a diferença. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando estão conseguindo entender, mas de qualquer forma, assunto complexo, eu peço que vocês vão atrás, mas vocês vão conseguir entender se vocês correrem atrás também. Não é tão difícil assim, não. Mas o importante saber é que o Banco Central paga a diferença. Se no contrato o Banco Central está dando uma seguridade de, sei lá, R$5 e o dólar bateu 10, o cara não vai pagar em $1 R$10. Ele vai pagar em $1 R$5. O Banco Central vai pagar o dobro. O Banco Central vai gastar o dobro. O Banco Central vai tirar do próprio bolso, vai pagar a diferença pro cara. Agora, se lembrando que o Banco Central vai tirar da gente. Justamente. Eu vou chegar até nesse ponto. E aí o que acontece? Se acontecer o contrário, e aí é onde que o swap às vezes dá um lucro. Se acontecer o contrário, por exemplo, se ficou acordado que o Banco Central falou que o próximo mês vai estar R$6 o dólar, e chega no próximo mês, está R$4 o dólar, o cara, em vez de pagar R$4 pelo dólar, vai pagar 6. Sim. Quer dizer, o Banco Central lucrou 2. Sim. Você tá entendendo? Aí inverte o quadro. Aí inverte a chave. Aí o Banco Central ganha. Né? Mas aí, só para dar um exemplo, e eu vou chegar na parte que envolve todos uma aposta isso, né, cara? Isso é uma aposta. Uma aposta. Uma aposta. Entendeu? É especulação pura. Especulação, Tudo começa por causa da especulação. A verdade seja dita. Dúvida. Né? Sem dúvida. E aí, o que acontece? Só para vocês terem uma noção, em 2015, só com o swap cambial, nosso país teve um prejuízo de R$89 bilhões. 89 bilhões de prejuízo. Agora você pensa, 89 bilhões de prejuízo com um instrumento que deveria ser para nos resguardar. Mas beleza, a gente teve 89 bilhões de prejuízo. Aí a pessoa pode achar, não, beleza, mas foi 89 bilhões de prejuízo, não vai ter mais nada incidido nisso aí, não. Aí que o cara engana. Porque o que acontece? O cara teve 89 bilhões de prejuízo, né? Só que, o que o Banco Central faz quando ele gera esse prejuízo? Ele transfere para o Tesouro. E aí, o que o Tesouro faz para poder pagar? Porque o Tesouro vai ter que pagar esse prejuízo. Como é que o Tesouro paga esse prejuízo? Porque desde 2014, a gente não tem superávit primário. A gente não consegue a gente não consegue custear os nossos gastos só com nossas arrecadações. Não tem superávit primário desde 2014. Então, o nosso país tem que buscar outras maneiras de captar recursos para poder custear tudo que tem de custear. E aí, o que acontece? Sabendo que a gente já não tem recurso nem para pagar o básico, quanto mais algo desse volume, o Tesouro vai e emite título público. Quando o Tesouro emite título público... Tem uma raiva disso. É complicado. Quando o Tesouro emite título público, ele está emitindo outra dívida. Porque o título é uma dívida. Por quê? Para quem não sabe, está chegando agora, o título público é o seguinte, é um papel, o Tesouro emite, né? Por exemplo, o Fabinho quer comprar aí, quer investir 10 mil no título público lá, anexado a Selic, sei lá. Aí o Fabinho pega e me empresta 10 mil, eu sou o país, sou o Brasil, né, sou o Tesouro, ele me empresta 10 mil, ele comprou esse papel meu por 10 mil, e numa data acordada entre a gente, eu vou ter que pagar os 10 mil que ele me emprestou, mais a diferença do indexador. Geralmente é o Selic ou é o IPCA+, que é os mais... O Selic é o mais conservador, o indexador da taxa Selic é o mais conservador, que é atrelado à taxa básica de juros. E aí, ou seja, quando emitir esses títulos públicos para custear esse prejuízo com o swap cambial, o Tesouro está emitindo uma nova dívida. Ele está captando dinheiro para poder pagar isso. E aí, em 2015, o Fabinho e o restante que está nos acompanhando, só para vocês terem uma noção, só com a emissão de títulos públicos, eu até deixei separado os números, só em 2015 foi 13 bilhões de reais só com a emissão de título para custear swap cambial. Aí você pega e junta 89 do swap,
que é por especulação, mais 13 dos títulos públicos emitidos para pagar essa dívida, deu um total de 101 bilhões de reais, só com prejuízo, de swap e emissão de título. Né? Então, assim, é um sistema podre, cara. E aí, teve um leilão aí, algum tempo atrás, de swap cambial. Vez ou outra tem leilão de swap cambial. Saiu uma notícia que faz uma semana ou 2 dias, não lembro, que o Banco Central ele teve uma perda de 14 bilhões com swap cambial agora em agosto. Agora em agosto. Você está entendendo? E para você ver, os especuladores ganham até com a questão de impeachment, por exemplo. Você quer um exemplo? Na época que a Dilma, em 2016, que a Dilma foi impeachment, né? Foi 16, né? Em 2016, o nosso país teve um lucro altíssimo com o swap cambial. Por quê? O real ele se valorizou perante o dólar. Então, houve o inverso. Mas os especuladores também já estavam preparados para esse cenário. Entendeu? Até porque eu acredito que o impeachment foi uma ordem de fora justamente para beneficiar esse tipo de especulação. Começa por aí. Uhum. E aí, essa valorização, vamos dizer assim, artificial do real frente ao dólar, fez com que, mais uma vez, os especuladores ganhassem. Né? Dessa vez o Banco Central ganhou, mas os especuladores também ganharam. Né? Especulando. Não diretamente com swap cambial, mas possivelmente com títulos. Sem dúvida, Bruno. E quando a Dilma saiu, e que deu esse boom por causa do swap cambial, o Temer deu uma brecada nisso, sabe? Só que ele brecou isso, olha que sem vergonha. Só que ele fez as operações compromissadas, que também geram muito mais lucro para os banqueiros. Mais ainda do que o swap cambial. Mas só que é um outro assunto, né, para não embananar a cabeça da galera. Sim. E como que o Brunão também já fez um vídeo super interessante a respeito do swap cambial, galera, não se esqueçam, vai no canal do Bruno Antunes, além de se inscrever, é claro, ativar o sininho, deixar o like nos vídeos, e etc, aquele comentário de apoio legal, bacana, bem nacionalista mesmo, né? Você assiste o vídeo swap cambial, eu acredito que deu pra galera entender bem aqui, sobre o swap cambial. Se caso a galera não entendeu, depois ela volta a live também, eu vou recortar essa parte do vídeo do swap cambial e a gente vai postar de novo no canal, tá bom? Aliás, eu vou postar até mesmo junto com outro tema que eu vou perguntar agora, porque tá parelhado, né? Que eu não quis falar das operações compromissadas, mas tem o Junk Bonds, que a gente tava conversando, você lembra, Bruno? Sei. Que é os títulos podres,